Em 1500 falava-se cerca de 170 línguas no Brasil. Nenhuma delas é conhecida pelos estudiosos europeus desta época. Por que você está dentro desse pano? Não, obrigado. Eu já comi bastante. Não entendi nada. Você tá bêbado? Sim, obrigado. A água eu aceito. O que muito usado é fazer com que os índios repitam muito as palavras e bem alto. Pra ver se a gente entende. Itacoaquecetuba! Itacoaquecetuba! Eu não sou surdo, apenas não percebo essa língua. Salve, salve minha galerinha mais ou menos nerd. Vamos lá começar a nossa revisão para a nossa prova parcial, que é a revisão sobre diversidade cultural no Brasil e migrações. Nosso primeiro material foi falar inicialmente sobre a característica das etnias que formam a população brasileira. E aí a gente falou sobre o índio, que está aí como primeiro habitante, como europeu, ficou responsável por colonizar as nossas terras, e o negro, que chegou em nossas terras para trabalhar como mão de obra escrava. Cada uma dessas etnias tem características aí como língua, culinária, religião, música e vários aspectos que ainda hoje estão plantados dentro da nossa sociedade. Depois a gente foi para os movimentos migratórios. Eu falei para vocês que existem 4 importantes movimentos migratórios dentro do nosso território, um no Nordeste, no Sudeste, no Norte e no Centro. Esses movimentos eles acontecem sempre a partir do desenvolvimento de atividades econômicas, onde no Nordeste a gente tem a cana-de-açúcar, no Sudeste o café e a atividade da indústria, no Norte nós temos a economia da borracha, a construção da rodovia transamazônica pelos militares e a Zona Franca de Manaus. No Centro a gente destacou a construção de Brasília, a atividade da soja e também a agropecuária. É importante que a gente lembre que muitas dessas atividades elas são um processo de descentralização da economia do nosso país. Depois a gente falou sobre a formação do nosso território. A gente viu que nem sempre o nosso território foi formado ou teve a característica que a gente conhece hoje. E o primeiro formato é basicamente esse, que é um formato a partir da assinatura do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre Portugal e Espanha, que dividiu as terras encontradas pelo Colombo. A gente ficou com essa partezinha verde aí do mapa. O segundo modelo foi o modelo onde nós ganhamos mais terras ao oeste, a partir da assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, quando as atividades econômicas das capitanias portuguesas começaram a avançar para o território da Espanha. Então houve a assinatura de um novo acordo, trocas de terras, ganho de território. Ficou faltando alguns detalhes para a gente chegar à característica atual. E o terceiro e último acordo foi o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903. Eu coloquei aí uma carinha para que vocês entendam que eu coloquei uma data diferente em sala. É que a gente faz, conquista o território do Acre, né? A partir da assinatura do Tratado de Petrópolis entre Brasil e Bolívia. A ideia inicial era pôr fim num conflito entre seringueiros entre os dois países. Depois, o restante das terras que nós conquistamos foram a partir de conflitos armados, como por exemplo a Guerra do Paraguai, e a gente conquista a região da Prata. E a Guerra do Paraguai é conhecido como a maior luta armada da história do nosso país. E por último, ainda falando sobre essa ideia de conquista territorial, nós temos a Guerra da Cisplatina, que a gente acaba conquistando algumas terras ao sul. Esse conflito ele acontece Brasil, Argentina e Uruguai, e a gente teve os ganhos de terra para fechar o formato que nós conhecemos hoje. Depois de fechado esse território, a gente analisa algumas características do nosso país, onde a gente conversou em sala sobre as extremidades, né? A extensão territorial do nosso país. A gente viu que na direção norte e sul, nós temos o Rio Grande do Sul e Roraima. Essa extensão ela influencia nos diferentes climas do nosso país. E leste e oeste, nós temos a Paraíba e o Acre.
que vão influenciar nas horas. Os únicos países que não fazem fronteira com o nosso país é o Chile e o Equador. Todos os outros 10 fazem. Nós somos cortados por 2 paralelos principais, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A gente viu que o território brasileiro é o maior da América do Sul e é o 5º maior do mundo em extensão. E esse nosso território ele se divide em 7% ao norte, ali eu coloquei o sul, mas geral conserto, e 93% ao sul. Essas são algumas características, né? E aí nós temos 5 grupos climáticos e 3 fusos horários oficiais. Depois a gente falou sobre soberania, a gente conversou sobre alguns projetos que mantêm, né, sobre total proteção nosso território. A gente começou pela faixa de fronteira, que é uma área de 50 quilômetros, onde só empresas brasileiras com autorização do governo federal podem realizar atividades econômicas. Ela se divide em arcos, que estou fazendo aí agora. São os arcos norte, o arco central e o arco sul. Um outro projeto aí quebrou a sequência do livro. Esse daqui é o CIVAM e o CIPAM. São, como eu disse, são projetos de monitoramento. São projetos com redes de satélites. Aí eu coloquei uma legendazinha, mas não sei se vai dar para ver. Mas a ideia dos 2 projetos é coletar dados, é monitorar e gerar um banco de informações para, de certa forma, combater, né, digamos, algumas atividades ilegais que acontecem dentro dessa região. Ele é de monitoramento e fiscalização. Depois o projeto Calha Norte, que é um projeto militar, é um projeto que visualiza a proteção do nosso território de atividades ilegais. É um projeto de fiscalização e é um projeto aí que acontece principalmente nas áreas do Rio Amazonas, né? Contato com outros países. E por último nós temos aí o Radam, que depois passou a ser o Radam Brasil, que ele é um projeto também de radares de monitoramento, que visa principalmente a proteção ambiental, especialmente da Amazônia, depois de outros biomas. Então, galera, valeu, muito obrigado aí pela atenção. Eu espero que o vídeo venha reforçar aquilo que a gente viu em sala. É claro que está bem resumido, mas como vocês têm as informações do caderno, vocês acompanhem aí pelos 2 que vai dar tudo certo. Não esquece de dar um like no vídeo, compartilhe entre os amigos de vocês. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Vamos torcer para que todo mundo